Fala galerinha, beleza? Aula 3 aqui do nosso curso de Direito Processual Penal, 100% gratuito, como eu te prometi desde o começo, e como eu te prometi também, apesar de ser gratuito, não quer dizer que a gente vai fazer um trabalho de bosta, né? Vamos fazer um trabalho decente. Estamos aqui na nossa terceira aula e ainda estamos no início do nosso Código de Processo Penal, no início do nosso trabalho, tem muita coisa ainda para a gente falar. Essa aula 3 eu pretendo trabalhar com você a ação penal. Pretendo do verbo vou trabalhar com você a ação penal. Nós vamos fechar tudo o que se refere a esse assunto, né? Tudo relacionado à ação penal nessa aula 3. Aula 4 a gente já entra em outros assuntos, tá? Então a intenção é a gente fechar essas quatro aulas desse encontro, todos os principais assuntos, principais tópicos sobre a tal da ação penal que a gente tanto tem que conhecer. Porque, logicamente pensando, eu coloquei a ação penal aqui por uma questão prática em relação ao CPP, porque nós finalizamos na aula passada inquérito policial. A partir do momento, lembre-se, que nós temos um inquérito, que é um procedimento, né, estabelecendo que realmente houve ali alguma coisa, que a gente tem indícios de um crime e que a gente tem noção de quem é o autor. Eu não posso simplesmente aplicar uma penalidade ao cara, eu não posso enquadrar ele lá numa tipificação do Código Penal, estabelecer uma penalidade e vamos embora. Pelo contrário, eu preciso levar isso para a fase judicial. Então, o que a gente fez nas duas primeiras aulas, você sabe disso, já está ligado, é só para te lembrar, foi um trabalho em cima da fase investigativa. Nessa aula 3, a gente vai entrar na fase judicial efetivamente, tá? Então, a partir de agora, a gente entra num outro montante. A partir do momento que você tenha todas as condições necessárias, levantamento dos elementos informativos necessários para apresentar aquela autoria que a gente falou, aquela historinha de que a gente tem uma noção, um indício muito grande de ter acontecido realmente um crime. A partir do momento que você tem isso tudo, você precisa partir para a próxima fase através de uma ação, através de um procedimento, através de um ato, que vai estabelecer o início dessa fase judicial. E o início dessa fase se dá a partir do momento que você tem uma propositura de uma ação penal. Então o que a gente vai desenvolver aqui é a peça que inicia a ação, inicia o processo. Então perceba que a partir de agora, o que a gente vai desenvolver daqui nas próximas aulas para frente é a parte processual. Então tem coisa pra cacete pra gente falar. Essa aula 3 especificamente é o pontapé inicial de um processo, tá? Lembre-se que o processo penal é a única condição que a gente tem, naturalmente, para poder aplicar uma penalidade a alguém. E para que isso aconteça, eu preciso ter um início. E a peça introdutória de um evento processual penal é a tal da ação penal. Então vamos dividir isso aqui em 4 grandes assuntos. Nessa primeira aula, nesse primeiro encontro que a gente vai desenvolver, eu quero te mostrar as chamadas condições da ação. E eu já vou entrar nisso conversando com você muito sério. Porque, só para você poder se ligar, vamos passar por um conceito primeiro, depois a gente conversa. Condições da ação. A partir do momento que você apresenta uma ação penal, isso não quer dizer também que o judiciário vai aceitar de plano. Isso não quer dizer que o judiciário vai pegar a ação, vai aceitar e vai levar para um processo. Vai pegar a ação, isso não quer dizer que vai converter o seu pedido realmente num procedimento processual penal. Até por conta de evitar que alguma coisa seja apresentada ali e que leve isso a um movimento do judiciário, gastos desnecessários. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama juízo de admissibilidade. A partir do momento que você tem a proposta feita pelo legitimado, isso a gente vai trabalhar melhor até ainda nesse vídeo aqui, e também no próximo vídeo a gente vai desenvolver mais sobre isso. Mas entenda, aquele cara que é legitimado, quando ele propõe a ação, quando ele propõe a abertura de ação, Ministério Público, o ofendido, seja quem for, tá? Representante legal desse ofendido, a partir do momento que você propõe a ação, nada garante que realmente a ação vá acontecer. Porque eu preciso passar pelo chamado juízo de admissibilidade. E esse juízo é feito, obviamente, pelo juiz que recebe a demanda processual. E nesse momento é que o juiz vai ter que analisar se são encontradas dentro daquela peça de pedido, dentro daquele pedido, né, de abertura de processo, as chamadas condições da ação. Então, condição da ação nada mais é do que a análise de determinados elementos que têm que existir para que aquela ação tenha uma continuidade. O problema, aliás, os problemas, porque são 2, os problemas que nós temos são, primeiro, o advento do novo CPC. O novo CPC ele simplesmente parou de falar condição da ação. O CPC 2015 ele não utiliza mais terminologia condições da ação. Ele simplesmente pegou os 3 elementos que nós conhecemos como condições da ação e dividiu em pressupostos processuais e resolução de mérito ou questões de mérito, e eu vou te falar daqui a pouco sobre isso. Então, a primeira coisinha clássica para te falar, o CPC novo não trata a condição da ação. Entende-se pelo novo CPC que condição da ação não existe mais. Só que, pera lá,
Nós somos uma entidade processual autônoma. Eu tenho meu próprio código, porra. Então não é porque o novo CPC falou também que eu vou sair adotando essa história. Tanto que, com base no CPP, o nosso Código de Processo Penal, eu vou te mostrar isso daqui a pouco na tela, nós ainda temos a previsão dessa condição. O dia que reformar o Código de Processo Penal e tirar esse nome, beleza, mas enquanto não o fez, não estou nem aí. Então a gente tem um pequeno problema, né, pelo novo CPC, porque normalmente quando você estuda processo penal para a prova, normalmente, não é todos os casos, você também estuda processo civil. Então lá acabou essa terminologia condição da ação e a coisa mudou. Depois eu vou te mostrar como ficou efetivamente, eu não quero entrar ainda nos elementos, mas lá supostamente isso acabou. Aqui a gente continua utilizando essa terminologia. Então, processo penal, por enquanto não tem nenhuma reforma processual do nosso CPP, vamos adotar ainda a terminologia condições da ação, tá? Então não tem problema nenhum. Segunda situação, segundo problema, a teoria que nós adotamos para aplicar essas condições da ação. Porque durante muitos anos nós sobrevivemos com 3 teorias, e eu não vou entrar muito nisso porque se você não é muito do direito, você já conheceu o tal do princípio, né? Que a gente vai, inclusive, trabalhar nessa aula 3 princípios da ação penal. Eu sei que você está doido por esse momento. Princípio é uma coisa enjoada, ninguém gosta de estudar e cai pra cacete em prova, tu sabe. Mas, para piorar, nós do direito, que somos retardados ao extremo, nós não satisfeitos, né, com os tais de princípios para encher o saco de alguém, a gente também cria teorias. E durante muito tempo a gente teve várias teorias em relação à aplicabilidade, de condição, de análise de condição, de blá blá blá. E a teoria mais concreta que nós temos, que é adotada tanto pelo CPC 73 quanto pelo 2015, então não mudou nada com o novo CPC, era a chamada teoria eclética, ou né, a chamada teoria eclética ou teoria concretista. Essa teoria diz o seguinte: o juiz ele poderá a qualquer momento de uma demanda analisar as condições da ação e se por acaso uma das condições não for provada que realmente existe, ele vai extinguir o processo, ou seja, vai acabar com o processo sem a resolução do mérito. Isso aqui é muito importante, você que não é da área processual, a teoria geral do processo nos ensina que quando você termina um processo, né, realiza uma sentença terminativa de processo sem resolução de mérito, você tem uma ação que não resolve o mérito, você tem toda a condição de reapresentar aquela ação no futuro com novas provas, ou você tem toda a condição de reabrir esse procedimento. Que quando eu não tenho resolução do mérito, eu não dou fim ao processo. E então eu não tenho decisão nenhuma, na verdade. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso aqui. Imagina que eu chego para você e falo para o procedimento judicial, né, apresento uma ação dizendo que tal pessoa está me devendo. Só que em momento nenhum eu consigo comprovar que essa dívida existe. Então o cara chega e fala, dívida não foi reconhecida, não há nada provando, então vamos terminar o processo, extingue esse processo sem resolução de mérito. Ou seja, o juiz não falou se realmente existe ou não, ele só não recebeu uma condição. Então, para o juiz, já que não tem condição provada, não tem por que o processo continuar. Se lá para frente eu conseguir provar, beleza. Pensa pelos dois lados. Primeiro, eu que apresentei, que trouxe, né, a proposta de ação, vou ficar feliz, porque eu vou ter uma segunda oportunidade. Agora, você que recebeu a ação contrária, você que está sendo acusado de estar me devendo, vai ficar puto. Porque, supostamente, o juiz podia resolver ali e falar, ó, não tem dívida, beleza, vai para casa do cacete. Não, o cara falou, não, tranquilo, a gente só não teve a condição. Então essa teoria eclética, ela sempre foi muito massacrada por conta disso. Você imagina, você abre um processo, inicia tudo, tem que provar, não consegue provar, ainda tem direito de lá para frente apresentar uma outra condição. Aí é meio complicado, né? Então, essa teoria, ela acaba sendo, né, e eu vou falar isso com muito carinho, tá, antes que alguém, porque isso aqui não é uma aula de processo civil, então eu não vou me aprofundar. Eu estou dando só uma base para você entender a direção do nosso trabalho. Essa teoria, ela acabou sendo meio que derrubada pela nova teoria adotada no nosso doutrinamento, no nosso ordenamento, no nosso qualquer coisa que termine com ento. E o mais importante de tudo, adotada pela STJ, né, que esse cara gosta. Essa teoria é chamada teoria da asserção. Os assertivistas, como chamam por aí, eles defendem que, quando você for analisar a condição da ação, você analisa simplesmente o que é falado. Você não tem que ficar se preocupando em analisar a prova. Porque pensa bem, se o cara chega ao ponto de ter que provar que uma dívida existe e o juiz fala que a prova não foi capaz de identificar essa dívida, então por que não resolver o mérito? Por que não simplesmente chegar e falar, olha só, tu falou que tá devendo, não provou, não deve porra nenhuma. O cara não te deve nada, acabou, e não tem mais possibilidade de propor a ação. Tu movimentou o judiciário à toa, querido. Então essa teoria, ela vem e fala, olha só,
as condições da ação têm que ser analisadas, mas se por acaso nós precisarmos chegar a uma análise muito aprofundada dessas condições, vai ter que ter resolução de mérito. E essa teoria é a predominante, é a que prevalece no nosso dia a dia. Então vamos trazer essas duas situações que eu estou te falando para a nossa realidade. Primeiro, apesar do CPC não falar mais em condição da ação, nós ainda falamos e vamos continuar tratando condição da ação como se fosse uma aula de teoria geral do processo de 1950. Caguei. Logicamente, dentro das normalidades atuais. Segunda coisa importante que você precisa entender, nós adotamos, pela lógica, a teoria da asserção. Então, para nós, processualistas penais, isso vai valer para qualquer tipo de processo também, na hora que você tem a propositura de uma ação que é feita esse juízo de admissibilidade, o juiz ele tem que presumir que tudo que está ali é verdadeiro. Então, na verdade, o juiz ele não vai olhar o pedido e procurar provas do que está sendo pedido. Ele só vai olhar dentro do pedido se aqueles elementos, que eu vou te mostrar agora, tá? Fique tranquilo, aqueles elementos são encontrados. Essa é a grande diferença. Na teoria eclética, eu teria que apresentar a demanda e provar que eu tenho legitimidade, por exemplo. No outro, na teoria da asserção, que é a nossa, né, que nós vamos aplicar para o nosso processo penal também, não estou nem aí, apesar, de novo, né, do CPC ainda defender a teoria eclética, mas no nosso dia a dia não é assim. A partir do momento que você apresentou uma demanda, o juiz não vai ter que esperar uma prova, ele só vai ter que analisar se há legitimidade, por exemplo, ali. Tá? Então, se tiver uma necessidade de provar alguma coisa, logicamente, eu vou ter resolução de mérito. Então essa defesa da teoria eclética cai por terra porque, porra, repito, o exemplo que eu te dei, é sacanagem, o cara não consegue provar que eu estou devendo, eu passo por toda aquela chatice processual, dependendo da publicação, da publicidade que atingir isso, vai pegar mal para mim, e o cara ainda tem possibilidade de abrir de novo o processo lá para frente porque não teve resolução de mérito, vai dormir, né? Então a ideia aqui é simplesmente... Quando você for analisar, vamos falar o que a gente tem que saber para a prova efetivamente. Quando o juiz for analisar o pedido de instrução da ação penal, de início da ação penal, ele vai ter que observar esses elementos chamados condições da ação. Encontrou? Libera o processo, começa o processo. Não encontrou? Arquiva, não aceita, rejeita. Aí a gente vai ver os resultados também disso daí, tá? Então, só para você entender, o juiz vai ter que analisar na propositura da ação se tais elementos chamados condições da ação estão presentes. Deixa eu jogar na tela para você a prova de que condição da ação ainda existe e já vou te mostrar o resultado, caso essas condições não estejam presentes, o que a gente tem como previsão, beleza? Então, vai para a tela comigo que eu vou te mostrar aí, dentro do nosso Código de Processo Penal, como que isso funciona. Isso aqui está lá no artigo 395, inciso 2º, olha o que ele fala. A denúncia ou queixa, que você sabe que são os caminhos para que uma ação inicie, e na próxima aula a gente vai trabalhar espécies de ação penal. Eu já te expliquei um pouco sobre ação penal privada e pública, mas na aula 3.2 aí, a gente vai falar completamente sobre isso, você vai entender melhor do que nunca. Então, a denúncia ou queixa será rejeitada quando, inciso 2º, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício de ação penal. É isso que me interessa. A condição da ação está prevista sim aqui no Código de Processo Penal. Então, cuidado, tá? O que eu quero que você entenda? Para o pessoal do CPC, pessoal de processo civil, são 3 condições da ação: legitimidade para agir, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. O que o pessoal do CPC entende hoje em dia? Legitimidade e interesse são previstos antes da propositura da ação, antes da aceitação da proposta da ação. São chamados pressupostos processuais. Agora, a possibilidade jurídica do pedido, ela foi deslocada para o final. Então, para o novo CPC, possibilidade jurídica do pedido é a análise de questão de mérito. Eu não tenho como analisar a possibilidade jurídica no início do processo e sim no final. Então esse foi o entendimento que o novo CPC deu, por isso que ele acabou com a condição da ação. Para o CPC, para você propor uma ação, basta legitimidade e interesse, que nós vamos trabalhar. Para nós, não. Para nós, tem que ter os 3, só para poder estabelecer com você, tá? Então lá dividiu pressupostos processuais e questões de mérito, questão de mérito, que é uma só. Para nós, é tudo condição da ação. Na tua apostila tá tudo bonitinho lá para você poder entender. Tá, Dalmo, apresentei uma proposta de ação e não tenho todos os elementos ou não tenho um dos elementos. O que vai acontecer? Vamos para a tela. Artigo 395, como eu te falei, ele já me disse que um dos resultados da falta de condição da ação é a rejeição da ação penal. Porém, eu posso te mostrar o artigo 564, em que ele fala assim: a nulidade ocorrerá nos seguintes atos, casos, inciso 2º,
por ilegitimidade da parte. Então, se por acaso você propõe uma ação contra a pessoa ilegítima, que é uma das condições de ação, essa ação será nula. Então eu tenho dois resultados possíveis. O primeiro, se por acaso você não respeitar os pressupostos processuais chamados condições da ação naturais, você vai ter sua denúncia ou sua queixa rejeitada. Se por acaso o processo prosseguir, porém, você identifica que uma das partes é ilegítima, ou o cara que propôs não tinha competência, ou a pessoa contra a qual foi proposta não é a pessoa correta, naturalmente você vai ter uma anulação do processo, tá? Só para te mostrar uma questão aqui, ó, o próprio CPC novo já fala no artigo 485 o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. É só para te mostrar isso aqui. A partir do momento que ele está falando para o parágrafo 3º, só para constar que ele fala que isso conhecerá de ofício essa condição, tá? Se por acaso o juiz, pelo novo CPC, identificar que não há legitimidade ou não há interesse, o que ele me diz? Não vai ter resolução de mérito. Então isso só comprova que o novo CPC, você vê que ele não fala possibilidade jurídica do pedido. Isso só prova que para o CPC são pressupostos processuais de legitimidade e interesse. Faltou um dos dois, então, amigão, não tem por que seguir, não resolve mérito. Agora, possibilidade jurídica do pedido, se o juiz determinar que isso não existe, aí ele vai considerar como, sim, mérito resolvido, vai dar fim à causa, tá? Então, só para te mostrar o novo CPC, mas eu queria te mostrar os resultados disso. Faltou um deles, o que vai acontecer para nós? Legitimidade e interesse, não importa qual é a razão processual, você vai ter uma rejeição da ação ou anulação de legitimidade lá para frente. No caso do CPC, você só vai ter nesses dois casos. No caso do CPP, você vai ter também na falta de possibilidade jurídica do pedido. Então, só para, de novo, né, eu estou tentando não enrolar, mas eu acho que está enrolando, só para poder entender, para nós processualistas penais, condições da ação são 3 e as 3 são previstas anteriormente. Então eu tenho que analisar isso tudo e eu vou te mostrar agora logo esta porra para a gente parar de enrolar. O que eu quero que você entenda? As condições da ação previstas e que tem que ser analisadas lá no julgamento de admissibilidade da proposta de ação penal são 1. Legitimidade para agir. O que significa legitimidade para agir? Significa que a pessoa que propõe e a pessoa contra quem está sendo proposta a ação são pessoas reconhecidas legalmente como passíveis de estarem nos polos que eles estão sendo apresentados. Piorou, né? Direito tem esse negócio, a gente começa a tentar falar normal, fala bonito e fica gay. Qual é a resolução da parada aqui? Imagina o seguinte, eu recebo um monte de carta todo dia em casa me ameaçando. Carta, e-mail, tá? Porque eu sei, você tá falando, porra, Dalmo tá velho, carta, ninguém mais usa isso, tá? Desculpa. O e-mail, o WhatsApp, todo dia. O mesmo aluno que fica dando dislike em todos os vídeos que eu tenho no YouTube, ele começa a mandar mensagem, você é um filho da mãe, você não presta, você vai morrer, você é um babaca, eu quero ver você morto, você é um imbecil, blá blá blá. O mesmo cara que dá dislike em todos os vídeos, você pode ver que sempre tem umzinho ali. O cara me odeia do fundo do coração, ou essa mulher, né? Pode ser também, nunca se sabe. Mas eu causo isso nas pessoas, repulsa. Mas recebo ameaça, ameaça, ameaça. Aí o Ministério Público, tem um amigo meu que é promotor tal, o cara vai e entra, através do Ministério Público, com um pedido, né, de análise dessa situação. Vamos abrir um processo por crime de ameaça? Porra, peraí, ameaça, já que é uma coisa comigo, é ação penal privada. Quem deveria apresentar, quem tem legitimidade para propor a ação, sou eu, o ofendido. Então não tem por que o Ministério Público se meter na história. Então o que eu posso te dizer? Há legitimidade para agir? Não há. A legitimidade ad causa, como gostam de chamar, legitimidade para a ação, para a propositora da ação, no lado ativo não há. Porque quem apresentou foi o MP, e é uma coisa que não é função dele. Deu para entender? Então essa é a ideia da legitimidade. Eu posso te mostrar o outro foco. Vamos te mostrar outra condição. Uma pessoa vem, esse mesmo cara que dá dislike no meu vídeo, me encontra na rua e enfia a mão na minha cara. Me bate, me espanca e tal. Fala, pô, você vai quebrar essa tua cara pra você nunca mais filmar alguma porra na tua vida. Tu vai ter que filmar e eu colocar só o áudio, que você já é feio, eu vou acabar com a tua cara. Beleza, o cara vai, me espanca, blá blá blá. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai ficar feliz com a ideia, né? Tá lá me batendo bonitinho. Aí eu apresento a ação. Eu vou lá e faço a queixa e dou início à ação penal. Porém, eu faço uma queixa contra outra pessoa. Porque o cara me bateu tanto que quando eu abri os olhos, eu vi uma outra pessoa, achei que era ela, a pessoa rindo. Sabe, o brasileiro tem essa mania de rir do outro que se machucou, né? E a pessoa tá rindo, eu falo, foi você! Aí eu entro com uma ação contra o cara. Ele é um legitimado passivo, ele tem como sofrer uma ação? Claro que não. Até porque não foi ele.
Então, a partir do momento que você analisa, peraí, não tem indício nenhum que a autoria foi dele, que ele foi o ativo na ação para ser o passivo no processo. Né? Só para você entender, tá? Isso é muito comum que a banca faça. O sujeito ativo do crime, que é o cara que é o infrator, é o cometedor do crime, ele vira passivo no processo, tá? Cuidado com essa brincadeirinha aí, com esse joguinho de palavras. Então, se o juiz percebe que lá no juízo de admissibilidade da proposta da ação, eu estou apresentando proposta, propondo a ação contra uma pessoa que não tem legitimidade para estar ali, porque não é o ofensor, ele vai negar, ele vai rejeitar a minha queixa. Só para constar, lá do lado passivo, na sua apostila eu coloquei aí para você legitimidade ativa, quando cada um, e nós vamos estudar isso no próximo vídeo, tá? Mas no lado passivo eu tenho uma coisa para observar. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física sempre poderá estar no polo passivo, desde que tenha mais de 18 anos. Aquela historinha clássica, né? Eu posso sim propor uma ação contra a pessoa física, lógico, desde que ele não seja inimputável. E a gente sabe que a inimputabilidade da pessoa física se dá até os 18 anos. Ele não pode sofrer uma sanção penal, ele vai sofrer uma medida de segurança prevista lá no ECA, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E quanto à pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela supostamente não pode estar como aquela que comete um ato. Só que nós temos uma exceção boa. Existe uma situação, isso já está aceito pela maioria, já está a doutrina toda aceitando, o STJ, STF, STC Cedilha, qualquer um deles já está aceitando. A pessoa jurídica poderá aparecer, figurar no polo passivo de uma ação penal a partir do momento que ela cometa crimes ambientais. Então, pessoa física sempre desde que tem 18 anos, porra. Pessoa jurídica, desde que ela tenha cometido crime ambiental. Aí sim ela poderá aparecer, figurar como legitimada passiva de um processo penal. Tranquilo? Então, legitimidade para agir. As partes são legítimas. Segunda coisa, que eu falei para você que não é para o novo CPC uma condição da ação, mas para nós é a possibilidade jurídica do pedido. O que significa isso? O que eu estou pedindo, a intenção que eu quero apresentar, naturalmente, é algo previsto como possível dentro do Código Penal, dentro do direito penal. Que imagina que eu apresento uma proposta contra esse cara que estava me ameaçando, acerta a pessoa, legitimidade, beleza, o ativo, o passivo, está tudo certo. Eu peço a prisão perpétua dele. Não há essa possibilidade. O Código Penal não vê para crime de ameaça a possibilidade de colocar, de agir com a penalização de prisão perpétua. Então a possibilidade jurídica do pedido não existe, é impossível. É por isso que entrou aquela discussão da teoria, porque olha só, a partir do momento que eu entro com uma possibilidade, com um pedido, eu estou te dando um exemplo, mas a tipicidade também entraria aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, apresentar uma demanda, depois eu continuo o que eu ia falar, né? Eu já cortei porque eu quero te dar mais um exemplo. Se eu quero apresentar uma demanda processual, né, contra uma pessoa porque ela cometeu um crime de passar o dedo no meu olho, esse daqui, ou esse daqui, tá? Olhos da face, pelo amor de Deus, o cara chegou e fez assim: ah, eu quero entrar com uma ação por lesão corporal que você arrancou meu... Não, primeiro que não é lesão corporal, e segundo que eu entro com um pedido baseado em uma gravidade de ação tocar o meu olho. Pô, peraí, cara, você pode pedir lesão corporal e se ferrar depois, mas você está pedindo um fato que não é típico, que não é criminoso. Mas só para você se focar, eu estou pedindo algo, tanto na execução, quanto eu estou pedindo na hora de enquadrar o cara num crime que não é previsto, não há previsão. É aí que entra o problema. Você lembra que na fase investigativa o que a gente analisa são indícios que aconteceu o crime. Pô, se você propõe algo, e a partir do momento que você, na proposta, pede, eu quero que se enquadre no crime de tocar o olho, e você sabe que isso não existe, estou dando um absurdo mesmo para você entender. Você sabe que isso não existe, o juiz vai olhar e falar, vai a merda. Se não for, rejeita. Rejeita. O que o pessoal defendia antes? Que eu poderia provar que esse crime existe, eu poderia provar que o pedido que eu fiz é real, eu poderia provar que aquela demanda minha... Brincadeira, né? Então, assim, por que a possibilidade passou lá para a resolução de mérito? Porque eu não tenho que provar nada. Simplesmente o juiz vai olhar, se eu coloco lá lesão corporal, ele vai acreditar que houve a lesão corporal. Cabe a mim provar depois. Mas aqui, para nós, essa condição é vista antes. Então, possibilidade de direito do pedido é a previsão no direito de que aquilo que eu peço seja realmente uma condição processual. Então lembre-se, né? Nós trabalhamos aquela tal da legalidade penal.
que é legalidade penal, lá do Código Penal, artigo 1º, diz para você que tem que ter previsão. Se não tem previsão legal, não há crime. Se não há crime, não tem por que você estabelecer um processo contra o cara. Tá beleza? Terceira coisa que nós temos de interessante é chamado interesse de agir, ou interesse para a ação. O que significa isso? Significa que a propositura da ação ela tem que se encontrar baseada em três pilares. Que entende-se que o interesse de agir ele se baseia em 3 pilares básicos: necessidade, adequação e utilidade. Só para constar, parte da doutrina acha que isso é um binômio. Simplesmente você tem que ter adequação e utilidade. Tem quem defenda que seja necessidade e utilidade. Na verdade, nós vamos tratar igual as bancas tratam também. É um trinômio. Eu preciso, para entender interesse, ter esses 3 pilares: necessidade, adequação e utilidade. Necessidade. Eu preciso apresentar aquela demanda para conseguir atingir meu objetivo. No processo penal, essa necessidade é presumida, é óbvia. Porque, veja bem, eu sofri um furto. Alguém foi lá, furtou. Eu posso resolver isso com as minhas próprias mãos? Eu posso resolver isso fora do judiciário? Você sabe que a autotutela não existe para nós. Eu não posso chegar, pegar o cara, espancar, amarrar num poste. Por mais que de vez em quando aconteça, né? Eu sei que no Brasil não, isso é só lá fora, né? Aqui não acontece nada. Tatuar, não, ninguém faz isso. Mas eu não posso chegar e tomar atitude. Eu tenho que procurar o judiciário. O judiciário é que vai resolver por mim. Então, no processo penal, essa necessidade né, sempre vai estar lá. Porque no processo civil eu consigo resolver fora. No penal, não. No penal tem que passar pelo judiciário. Então, necessidade é isso. O processo é necessário para que eu atinja o meu objetivo. Adequação. A peça que eu apresento é adequada ao que eu estou pedindo. Um caso clássico que nós temos, o STF sumulou, até na sua apostila tem essa súmula, é a súmula 683 do STF, ela diz o seguinte: não cabe habeas corpus quando o crime ao qual você está apresentando a proposta de ação tem previsão legal, tem cominação legal, aplicação de pena pecuniária, multa. Então, peraí, imagina o seguinte, você propõe uma ação que a lei prevê multa como a única forma de você penalizar o cara, o infrator. Aí esse cara entra com habeas corpus. O pedido dele é adequado? Nunca, né? Não é adequado, porque ele não se relaciona com o procedimento. Isso é muito comum também na fase recursal, né? Você identificar se aquele recurso tem a ver com realmente a demanda que ele pretende atingir. Tá? Então, adequação é isso. O meio pelo qual eu estou tentando chegar até a justiça, seja o cara que vai apresentar a proposta, seja o cara que vai se defender, tem que ser adequado ao processo. E utilidade. Aquele processo vai me gerar um resultado verdadeiro. Eu também não vou provocar o judiciário, vou mexer no recurso monetário judiciário, vou fazer todo mundo trabalhar para no final não chegar a lugar nenhum. Aquele exemplo até que eu te dei do cara que furta lá um negocinho que custa R$2, R$3, ele também se adequa aqui. Porque olha só, qual é a utilidade de você movimentar todo o aparato judiciário, investigação, fazer tudo em cima de um cara que roubou um trocinho de R$2? Tu vai gastar pra cacete para chegar em lugar nenhum. Então o objetivo, né, aquilo que você vai atingir, não é de acordo com o que o judiciário pretende. Então não há utilidade nenhuma em movimentar o judiciário para atingir nada. Tá? Então quando você fala interesse, é isso. O interesse, juntando tudo, é você apresentou peça correta, com um pedido correto, com um interesse correto, e você vai ter uma eficiência ao final. Você vai ter um resultado que vai te satisfazer. Beleza? Então eu tenho esses 3 elementos. Para ter condição da ação, eu preciso ter um desses 3. Lembrando que se um desses 3 for apresentado, faltar, melhor dizendo, na proposta da ação, automaticamente a queixa, quando for privado, ou a denúncia, quando for ação penal pública, ela vai ser rejeitada. Se por acaso, lá em um dos momentos identifica-se ilegitimidade, anula-se o processo. Tá? Por último, eu queria falar com você, para a gente poder fechar esse vídeo, para não ficar muita coisa, da justa causa. Porque alguns doutrinadores defendem que a justa causa também é vista como uma condição da ação. Outros, que é o que a gente vai seguir, até porque as bancas seguem, entendem que a justa causa não é uma condição da ação. A justa causa é óbvia, é uma previsão lógica. Porque quando você fala em justa causa, você fala que tenha um motivo para aquele processo existir. Você tem elementos que demonstram que ocorreu um crime e que existe um autor. Pergunta idiota. O que a gente fez durante o inquérito policial inteiro, as últimas 2 aulas? Não foi buscar elementos informativos, elementos que possam ser fonte de prova, que possam virar prova na fase judicial. E esses elementos que comprovassem, né, que houve indício de alguma coisa, de materialidade, autoria. Lembra disso?
Então é óbvio que a justa causa está intrínseca na ideia de você propor uma ação penal. Então essa ideologia de que justa causa é uma condição da ação é para poucos. Apesar do CPP, eu vou te mostrar falar da justa causa, mas não é pra gente. Nós não entendemos justa causa como uma condição da ação. Justa causa é um óbvio necessário para que você vislumbre a possibilidade de propor uma ação penal. Tá? Vamos para a tela que eu vou te mostrar o que o CPP fala em relação à justa causa. No artigo 395, o mesmo que me deu condição da ação, agora no inciso 3º. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação. Então você vê que ele separou. No inciso 2º ele falou das condições, no inciso 3º justa causa. Então ele mostra, né, expressamente que justa causa não é uma condição da ação. Até para te mostrar mais um exemplo, no artigo 648, em que ele vai falar da coação considerar-se ilegal, considerar-se-á ilegal. Isso aqui é no caso, né, necessariamente de você propor um habeas corpus. Isso aqui a gente vai estudar lá para frente. Inciso 1º, quando não houver justa causa. Então você tem uma coação quando você não tem justa causa para a atuação de prisão. Então você vê, justa causa não é para nós uma condição da ação, não é nem para o CPP. Mas é óbvio, ela tem que estar ali. Até porque o fio que liga o inquérito policial, a fase investigativa, a ação penal, a fase judicial, é a justa causa. Então tem que ter justa causa para você vislumbrar a possibilidade de propor a ação e o juiz fazer a admissibilidade, analisando se tem condições da ação, se tem os elementos. Tá? Isso aqui é fácil. Cai bastante em prova, cai bastante as condições da ação. Entenda esses meandros pequenos que eu coloquei, mas isso aqui é fácil. Tranquilo? Próxima aula a gente fala sobre espécies de ação penal. Fechou? Até daqui a pouquinho.